Quero explicar hoje um pouquinho sobre a oração em línguas, mas de um modo diferente, sobre a quantidade que eu preciso falar, o quanto eu preciso falar em línguas, na verdade. Na verdade, a primeira coisa que eu preciso explicar para você é que a língua estranha é a fala do Espírito Santo dentro de nós, é a oração do Espírito Santo. Então, por isso que nós falamos muito sobre orar no Espírito Santo. É preciso orar no Espírito Santo. Paulo recomenda, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18, assim: eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. O que ele estava dizendo com isso? Que ele tinha uma fluência com a oração em línguas, que ele falava muito em línguas e até muito mais que as outras pessoas que estavam ali, porque Paulo tinha como um hábito orar em línguas. Ele não orava só em línguas nos momentos que ele estava a sós com Deus, no secreto. Ele orava em todo o tempo em línguas. Como ele diz aqui, como que uma pessoa pode orar mais em línguas que todos os outros se ele não orar em todo tempo em línguas? Por isso se faz justo o que ele recomenda em Efésios capítulo 6 e versículo 18. Ele diz, orando em todo tempo no Espírito Santo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo. Ele recomenda ali que a oração em línguas tem que ser, ou mesmo deve ser, uma prática cotidiana, uma prática diária da nossa vida. Nós não podemos nos esquecer da funcionalidade da oração em línguas e o tanto quanto ela traz de efeitos dentro de nós. Muitas vezes você não está conseguindo fazer coisas, muitas vezes você não sabe orar por certas coisas, mas quando você ora no Espírito Santo, quando você ora em línguas, o Espírito Santo se ocupa daquela situação orando por você. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, se você quiser e deixar a cargo do Espírito Santo, que o Espírito Santo resolva alguns problemas e áreas da sua vida que estão desconforme ou mesmo que precisam de uma modificação ou uma ampliação ou um melhoramento e você não sabe como orar, nem como trazer à existência algumas coisas sobre a sua vida, o melhor de tudo é permitir que o Espírito Santo ore por você. Vejamos o que o apóstolo Paulo afirma, estabelece em Romanos capítulo 8 e versículo 26. O que ele diz? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o que o Espírito Santo faz? Na medida em que nós oramos no Espírito Santo, na medida em que nós oramos em línguas, o Espírito Santo se ocupa daquela oração, intercedendo por nós. Por quê? Porque ele está dizendo que nós não sabemos orar da maneira como convém. Ou seja, é uma explicação didática de como nós devemos funcionar orando em línguas e o que de fato a oração em línguas faz por nós. Ela vai interceder. Como que ela intercede? Essa oração, quando nós oramos através dela, ela vai a Deus como uma verdadeira oração, como uma oração pura. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Porque a Bíblia diz no verso 27, assim, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, ou seja, o que eu preciso saber é que o Senhor sabe qual é a intenção do nosso coração. O Senhor sabe quais são as necessidades do nosso coração. E quando nós oramos no Espírito Santo, por Ele saber a intenção do nosso coração, Ele intercede por nós. Eu quero lembrar do fato daquele homem que estava enfermo, que foi carregado por 4 homens em uma cama, que desceram ele por meio do telhado. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados te são os seus pecados. E sabendo que arrazoavam nos seus corações, disse Jesus àquela multidão, para que saibais que o Filho do Homem não tem só poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te e anda. Então, o que eu quero dizer com esse texto é que Jesus sabe e conhece os nossos corações. Quando ele foi visitar aquele homem que era necessitado, que estava doente no alpendre de Salomão, a palavra de Deus diz aqui que ele, sabendo que jazia, que aquele homem estava ali há mais de 38 anos, Deus o informou.
através do Espírito Santo que aquele homem estava doente. A mesma coisa aconteceu com aquela mulher que tinha fluxo de sangue. Jesus, sabendo que há mais de 12 anos aquela mulher sofria com aquela enfermidade. Então Deus sabe as nossas necessidades. Deus conhece e reconhece as nossas necessidades. E ninguém melhor do que Ele para poder resolver, para trazer uma resposta para o nosso coração, para trazer uma solução para o nosso problema. Quando eu oro em línguas, eu permito ao Espírito Santo trazer uma solução para o meu problema. Quando você permite que Ele traga uma solução para você, então Ele vem como que através de uma cirurgia espiritual, trazendo uma correção, trazendo vida, trazendo um resultado, trazendo uma proposta de fé que é modificativa, que é esclarecedora, que vai trazer vida, que vai trazer paz, que vai trazer significado, que vai trazer provisão. Então, a oração em línguas é um meio extraordinário de Deus para que nós venhamos romper com certos paradigmas, para que nós possamos romper com modelos de oração, com modelos de conduta. Então, quando eu oro em línguas, eu estou permitindo, eu estou dando um aval, estou dizendo: Deus, trabalhe em mim, trabalhe nas áreas que eu não consigo, trabalhe, Senhor, aquilo que eu não posso, aquilo que eu tenho dificuldades. E no versículo 39, ele diz assim, do mesmo capítulo: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ele estava falando a respeito do culto o qual eles faziam dentro de uma igreja. Portanto, ele estava disciplinando o meio e o modo de como eles se comportavam dentro de uma igreja. Então ele advertiu aquelas pessoas para que não proibissem as pessoas de orarem em línguas. Por quê? Porque no versículo anterior ele tinha falado: eu sou o cara, eu sou a pessoa que oro mais em línguas que todos vocês. Paulo estava falando de algo extraordinário sobre a oração em línguas, porque ela é o mistério de Deus, é a oração falada em mistérios. Por isso que ele falou aqui: olha, tudo seja feito com ordem e decência. Por isso também ele falou em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Então, tem contraste, tem significado juntamente com 1 Coríntios 14, 39, porque é preciso fazer com ordem e decência, é preciso fazer com cuidado. Então, por quê? Porque eu falo os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus, nós precisamos saber qual é a eficiência deles, para que este dom serve para nós. Por que eu preciso falar em línguas? Porque outras pessoas têm dificuldades de entender o que eu falo quando oro em línguas. Porque a Bíblia relata em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, assim: pois quem fala em outra língua ou línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, quando você ora em línguas, você não está falando para pessoas, mas sim a Deus, visto que ninguém entende. Pessoas, humanos, não entendem a oração em línguas. Por quê? Porque elas são os mistérios de Deus. Quando você ora em línguas, você ora os mistérios de Deus. Então, eu preciso orar primeiro em todo o tempo no Espírito Santo. Outra coisa que eu preciso saber, que eu não falo aos homens. E outra coisa que eu preciso entender, que eu oro os mistérios de Deus. E a quarta coisa que eu preciso falar, essa oração, ela intercede por mim, intercede, ela resolve os teus problemas. Ore muito em línguas e você vai ver coisas que serão modificadas na tua vida, coisas que serão arrumadas na sua vida. Se você está com o casamento desarrumado, se você está com problemas nas finanças, se você está com problema no teu ministério, se você está com problemas pessoais, se você está com problema de autoestima, se você está com problema em relacionamentos, eu quero dizer para você, no nome de Jesus, quando você começar a orar em línguas, você está dando permissão que o Espírito Santo resolva estas áreas do teu coração, áreas da sua vida. Então, simplesmente permita que o Espírito Santo ore através de você, mediante a oração em línguas. O que Paulo ainda fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28?
no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo quem interprete, e esse é o texto que eu quero que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. O que Paulo estava advertindo aqui é que as pessoas tinham que ter um modo de como se comportarem na igreja, que não fosse um estardalhaço simplesmente atrapalhando as pessoas que estavam pregando, aquelas pessoas que estavam falando numa linguagem que todos podiam entender. Então ele colocou ordem na igreja e ele queria que as pessoas continuassem orando em línguas enquanto ouviam a ministração da palavra, os testemunhos, os salmos, tudo aquilo que elas estavam tendo participação na igreja, elas otimizassem aquele tempo, aquele expediente que elas estavam ouvindo, sendo elas mesmas ministradas enquanto oravam em línguas de forma mais baixa, de forma menos audível, menos barulhenta. Então, a recomendação de Paulo não era que eles cessassem de orar em línguas, mas que eles continuassem de forma mais branda, de forma mais baixa, orando em línguas enquanto ouviam as outras pessoas. Então, ele jamais proibiu, até porque ele disse, eu sou quem oro mais em línguas que todos vocês. Então, ele estava até dando um incentivo, sobretudo, ele estava querendo que o culto fosse melhor organizado, que as pessoas melhor se entendessem naquele momento. Então, o que eu digo para você é que a função primordial da oração em línguas é edificar o meu espírito, é edificar o seu espírito, porque quando você ora no Espírito Santo, você se constrói, você levanta um edifício, aquelas coisas que estão faltando na medida que você ora em línguas, vai sendo acrescentada sobre você, vai sendo edificado no seu espírito. Por exemplo, problemas emocionais, você começa a melhorar, você começa a extinguir de dentro de você aqueles sintomas ruins, o medo, a depressão começam a desaparecer, porque você começou a orar em línguas, e a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que o que fala em línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja de modo geral. Agora, se você quiser se construir, se você quiser melhorar a tua performance espiritual, se você quiser melhorar a tua performance econômica, se você quiser melhorar a sua alma, a sua autoestima, o seu comportamento, a sua fluência, então ore no Espírito Santo. Esta é a função primordial da oração em línguas: edificar, acrescentar, construir, modelar, melhorar você em todos os aspectos da sua vida. Melhore a sua vida orando no Espírito Santo. Eu vou orar por você agora. Pai, eu ministro o dom do Espírito Santo sobre essa vida, que ela receba agora o dom de falar, de orar em outras línguas. A partir desse momento, eu profetizo o dom do Espírito Santo sobre ela agora. Eu profetizo sobre a tua vida o dom do Espírito Santo. Receba agora e comece agora mesmo a orar em outras línguas agora, em línguas estranhas. Comece agora mesmo, ore comigo assim. Ramaketo flaime onde kitio fai de rokoromashi ramamahateke torokoshei de mandiro que teremasha. Ore em línguas, continue orando em línguas. Eu ministro sobre você o poder do Espírito Santo para que você vença, para que você construa, para que você modifique, para que você traga à existência coisas que não estão sendo vivenciadas por você. Eu profetizo vida no teu casamento, eu profetizo vida na tua área econômica, eu profetizo vida no teu ministério, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu convido você, se você quiser vir ao nosso grupo do Telegram, se você quiser vir e participar conosco, você tem o telefone que passa no seu vídeo, você vem, nós vamos inscrever você no grupo do Telegram, por onde você vai poder vir às nossas salas do Zoom, que acontece sempre às 20 horas de toda sexta-feira. Muito obrigado, esteja sempre conosco, está aí o telefone para você entrar em contato, fique na paz e fique com Deus. Amém.